Olá, meus amigos, e bem-vindos de volta. Hoje vamos conhecer três diferentes grupos de pessoas na Rússia: soldados, LGBTQ e aposentados. Eu escolhi esses grupos tão diferentes na Rússia para mostrar a vocês como esses diferentes grupos lidam com seus problemas. E como eles são tão distantes uns dos outros, isso te dá um panorama da sociedade russa, porque sim, a Rússia, apesar de ser vista como um país tradicional, realmente tem todos esses grupos diferentes. Os aposentados são uma grande parcela da população russa e a principal base de apoio de Putin. Veteranos e soldados da chamada Operação Militar Especial compõem uma grande parte dos eleitores, pessoas que estão procurando emprego, trabalhando em mercados. E sim, caso você esteja se perguntando, a Rússia realmente tem uma grande quantidade de pessoas LGBTQ que são perseguidas. Vamos começar pelos soldados. Aqui está Sergei Marchenko. Ele entrou para a chamada Operação Militar Especial pensando que ganharia algum dinheiro, mas as coisas acabaram sendo diferentes. Vamos analisar quanto dinheiro eles realmente ganham em diferentes regiões da Rússia. Mas primeiro, aqui está a história do Sergei. Agora estou em casa. Já resolvemos tudo. Bem, pelo menos vou conseguir falar com as pessoas. Eu tenho um advogado trabalhando para mim, é claro. Seja o que for que a medicina militar pudesse fazer, eles simplesmente não fizeram. Bem aqui. Minha pobre mão. Suponho que a dele não funcione. Eles poderiam ter feito isso bem aqui em Moscou, no Burdenko. Não há dúvida disso. Eles têm excelentes especialistas aqui. E agora descobri que custou 12 milhões de rublos para recuperar meu braço. Isso é simplesmente um absurdo. 12 milhões. Você recebe 3 por ferimento. Em combate, o Ministério da Defesa da Rússia paga 3 milhões de rublos. É uma pena que eles tiraram a indenização por concussão. Antes eles também davam 3 milhões por concussão. Mas o fato é que, na guerra de trincheiras, drones e artilharia, você sofre concussão toda semana. Se você ganhasse dinheiro por isso, estaria muito rico. Eu já teria 30 milhões na conta. É disso que falo. Porque eu já tive 10 concussões graves. Bom, pelo menos a memória ainda está aí. Porque se um projétil de artilharia de 152, 155, até mesmo de 120 ou 81 explodir perto de você, digamos, a 10 metros de distância, você está numa trincheira, mas a onda de choque e o som atravessam seus ouvidos e cérebro, te afetando. Fisicamente está bem, mas seu cérebro sofre, podendo causar concussão séria. Tudo parece bem, mas seu cérebro está realmente danificado. Deixa pra lá. E está vivo, claro. Mas a guerra é uma fera. Eu não desejaria isso pra ninguém, nem pro meu pior inimigo. Sério. A questão é que esse homem foi pra guerra para ocupar uma terra estrangeira e talvez cometer alguns crimes de guerra ou genocídio na Ucrânia. E agora ele diz que não desejaria isso pra ninguém, nem pros inimigos. Os inimigos dele são os ucranianos porque ele escolheu que fosse assim e agora ele não desejaria isso pra eles. Então essa guerra realmente deu uma lição nesse homem russo. Ver seus amigos sendo despedaçados bem na sua frente é brutal. Eu estava saindo e de 60 pessoas só restou eu. Só tinha um sobrando. Só um de 60 pessoas. O que é isso? Um pelotão mais um pelotão e meio. Eles não contam em unidades de assalto, pelotões, esquadrões ou até companhias. Eles só contam números: 10 homens, 50 homens, 100 homens. Não se chama mais pelotão, pois você envia o que tiver disponível para o assalto como oficial, não sendo mais um pelotão. 60 pessoas equivalem a um pelotão e meio na Estônia. Das 60 que viajavam comigo no ônibus, mais ninguém sobreviveu. Isso é realmente assustador. Mas a mãe não está brincando, está uma confusão. Vamos ter que voltar. Olhem, rapazes, não assinem isso. Não façam isso. Estou dizendo, não vale a pena. Dinheiro é melhor vocês aceitarem algum trabalho, mas isso aqui não é um trabalho. Isso é só assassinato, e é assim que vou encerrar essa história. Agora vamos ver algumas estatísticas sobre quanto as pessoas recebem nas Forças Armadas russas, mas essa história é real. Não é só uma história, mas essa história simboliza centenas de milhares de soldados russos que conseguiram sair vivos, mas com ferimentos graves, e agora estão ferrados para o resto da vida porque não têm dinheiro para tratar esses ferimentos. Você recebeu 3 milhões por esse ferimento, uma quantia alta em rublos russos. Mas para tratar esse ferimento no braço, já que ele ficou com o braço inutilizado,
Custa 12 milhões em Moscou. Então, o que você vai fazer com esse dinheiro? Por exemplo, vamos pegar o Oblast de Moscou, o Oblast mais rico de toda a Rússia. Quanto eles pagam? Assim, pegamos o valor mais alto para sabermos de onde partir para baixo. O Oblast de Moscou oferece um dos maiores pacotes, com algumas estimativas chegando a mais de 2 milhões de rublos em pagamentos únicos. E ao todo, em um ano no Oblast de Moscou, você recebe 5,2 milhões, o que dá cerca de 65 mil dólares por ano. Na Rússia, esse valor muda vidas e pode ser considerado riqueza geracional. Fora isso, os valores são menores. No topo, se você morrer, seus parentes recebem ainda mais. Mas se você é de Yakutia, extremo leste, recebe bem menos. Para comparar, vejamos quanto ganham os fuzileiros navais dos Estados Unidos. E vamos começar novamente pelo mais baixo dos baixos, os militares alistados de nível E1, começando em torno de 2.407 dólares por mês. Você recebe bônus, benefícios extras, moradia, faculdade paga se estudar depois, além de tratamento dentário e assistência médica. Você recebe todos esses benefícios nos Estados Unidos, onde o atendimento médico é bem melhor que na Rússia. As universidades em que você pode estudar depois são de alto nível, com mensalidade paga por eles, garantido por lei. Quero dizer, se você passar mais tempo nos fuzileiros navais, anos, talvez décadas, seus níveis aumentam. Você chega ao E2, E3, isso pode chegar a mais de 8.400 dólares para os militares alistados mais graduados. Isso é E9, isso por mês. Além dos benefícios, moradia e alimentação que eles pagam para você se estiver em missão no exterior, além dos bônus regionais que você recebe. Você ganha bem mais como fuzileiro naval do que um soldado do exército russo, mas na Rússia ainda é considerado muito dinheiro. Só para dar uma perspectiva para o pessoal dos Estados Unidos que está assistindo, ou, sabe, se você está assistindo da Alemanha, imagino que seja o mesmo no exército alemão. Vamos ver as taxas de mortos em combate do exército russo em geral, que é de cerca de 20% dos novos recrutas no primeiro ano. Então, você é um novo recruta no exército russo e há 30 a 40 mil homens por mês nessa situação. Durante os primeiros 12 meses de missão, 20% deles morrem em combate. Esse é o exército russo em geral, mas agora consideramos centenas de milhares que atuam fora da zona de operações militares especiais. Vamos pegar as unidades de assalto do exército russo que estão atacando posições ucranianas. A taxa de mortos chega até 80%. De cada 100 soldados enviados para atacar algumas posições em certas áreas da linha de frente, podem perder 80 homens de cada 100 mortos em combate, e ainda tem que somar os feridos a isso. Talvez um desses 100 saia vivo e ileso. O resto, as baixas, são ou mortos em combate, ou feridos em combate, ou prisioneiros de guerra. Então, muitos dos homens que a Rússia recruta vão para unidades de assalto. E de lá você não volta. Esse é o primeiro ano. 80% dos homens que entram nas unidades de assalto russas morrem dentro do primeiro ano. Se você está entre esses 20%, tem mais um ano e depois vai morrer de qualquer forma. Veja outro exemplo para mostrar como isso funciona no exército russo. Observe este vídeo. Um soldado russo da unidade militar 52.033 do 82º Regimento de codinome Rigi foi espancado por um oficial político. Oficial político. Isso era na União Soviética. Politruk. Mas ainda existe isso na Rússia hoje. Velhos hábitos demoram a sumir. Por se recusar a fazer vaquinha para comprar um kit de churrasco para dar a ele de presente. Isso é um esquema de extorsão. Abre aspas. Recusei, e estas são as consequências. Estou com o rosto machucado, costelas quebradas, orelha e olho feridos. Hematomas no meu torso. Sluj é um canalha e incrimina gente boa. Talvez isso salve os mais jovens. Já estou nas unidades de assalto. Você sabe, acabamos de falar sobre isso. Eu já estou nas unidades de assalto significa que seu ano já está contando. Seu tempo está passando. 80%. Se você está entre os 80, morrerá em combate em poucos meses. Se está entre os 20, terá mais um ano, mas também morrerá em combate. Então, quer dizer que você está nas unidades de assalto, ou seja, é um homem marcado para morrer. Provavelmente serei o número 200 ou 500-200, sabemos que é morto em combate. 500 significa no exército russo que você é aquele que recusou ordens ou abandonou as posições, ou seja, você vai ser espancado e jogado em uma cova ou punido de qualquer forma. Um comissário político ou oficial político, ou politruk, instrutor político, é um oficial supervisor responsável pela educação política e organização da unidade a qual está designado, com a intenção de garantir o controle político sobre os militares.
Veja, no exército russo eles não têm mais politruques oficialmente. Isso era na época soviética, especialmente no NKVD. Mas velhos hábitos custam a morrer. Eles não têm mais isso, mas os oficiais simplesmente criam esses esquemas de extorsão onde todos os soldados que eles controlam têm que pagar dinheiro para eles ou dar presentes de aniversário, presentes de churrasco. São voluntários. Se não fizer isso, será designado para uma unidade de assalto, ou seja, vai morrer. O que significa que você vai morrer no próximo ano? Você é um homem marcado para morrer. Se não fizer isso, você vai viver, mas vai ser espancado e enviado para uma unidade de assalto do mesmo jeito. É um esquema de extorsão. Você e seus parentes entregam todo o dinheiro que têm aos oficiais e depois você é enviado para o assalto. Assim funciona no exército russo. Certo, vamos passar para o próximo grupo de pessoas, que é o LGBT. Eu nunca falei sobre esse grupo aqui no canal, mas eles são tão numerosos na Rússia quanto em qualquer outro lugar. Eles existem em todas as populações do mundo, mas em alguns países, como a Rússia, são perseguidos e se tornam mais discretos. Em outros países, podem mostrar quem são porque não são perseguidos. Vamos pegar Philip Kirkorov como exemplo, uma das personalidades gays russas mais conhecidas. Oficialmente não é gay, está no armário, homossexual. Tudo bem, não me importo, não me diz respeito, todo país tem isso, é normal, mas na Rússia eles são perseguidos. Eles são humilhados na televisão estatal e sofrem bullying a ponto de chegar ao suicídio praticamente. Mas Philip Kirkorov, um dos mais famosos, está lá e é meio que aceito se ele fizer o jogo deles. Então agora ele faz um vídeo. Na Rússia, o país com os valores mais tradicionalistas, você sabe, a Rússia. É assim que Putin vende esse país. Vamos ver o que ele diz. A Rússia colocou a Balenciaga na lista negra e eu não posso comprar nada. O quê? Porque eu sou da Rússia, porque eu apoio a política do presidente. Veja, esse mesmo presidente assinou uma lei que declara LGBT como uma organização terrorista. Agora há uma pessoa gay na Rússia dizendo: eu apoio o presidente. Que opção ela tem? Ele será espancado, preso ou perderá todo o seu status social se não disser isso. Ele é obrigado. E você pode ver a ironia aqui. Estou na lista negra da Balenciaga e no mundo todo. Não posso comprar nada, isso é estúpido. Se eu chegar com você e disser, tipo, olha esse frasco, certo? Por favor, compre para mim no seu nome. Eles vão vender para você. Mas eu pessoalmente não posso comprar nada nem com meu cartão, nem com dinheiro. Você não fica ofendido? Você investe, tudo bem, eu sei que é moda, eu não sou tão ligado nisso. Mas a questão é que, mesmo as pessoas que são perseguidas pelas políticas do Putin na Rússia e pela FSB, elas são intimidadas. Há tantos suicídios entre pessoas LGBTQ na Rússia, muitos deles acabam emigrando para o exterior. Mesmo quem fica, como Philip Kirkorov, não pode viajar porque vários países da União Europeia, incluindo a Estônia, meu país, o proibiram de entrar. Ele é cantor. Ele cantava e se apresentava pela Europa, mas não pode mais. Até essas pessoas elogiam Putin. Não há alternativa. Acabamos de ver um soldado sendo espancado por ousar enfrentar o comandante. É igual na sociedade russa. A Rússia intimida pessoas LGBTQ à beira do suicídio. E essas pessoas que ainda estão na Rússia, como Philip Kirkorov, dizem: eu apoio o presidente. Essa é a única maneira de existir lá. É a única forma de sobreviver lá. E isso mostra a ironia e a dualidade da Rússia. Putin vende isso como se fosse um país muito tradicionalista, mas na realidade é um país como qualquer outro. As pessoas são as mesmas que em qualquer outro lugar. Há tantas pessoas gays quanto em qualquer outro lugar. E não é esse paraíso tradicionalista como você gostaria de imaginar. Por exemplo, veja até onde vai essa estupidez. Você conhece Queen. Todo mundo sabe que Freddie Mercury era gay. Eu ainda gosto das músicas do Queen. Um pouco de homofobia. Na Rússia, uma foto da lendária banda Queen foi reconhecida como propaganda LGBT. Um tribunal russo multou um moscovita por postar nas redes sociais uma foto com a banda Queen durante a gravação do videoclipe de I Want to Break Free. Todos conhecem, eles se vestiram de mulheres. É um vídeo engraçado, é só um vídeo, sabe? Ele postou aquela cena desse vídeo e recebeu uma multa por propaganda LGBT.
A decisão afirmou que a imagem supostamente incentiva uma visão positiva de relações não tradicionais e destrói valores familiares. Sabe o que é estranho? Eles têm essa fobia enorme e ódio, um ódio cego contra esses valores familiares não tradicionais, mas no exército russo sempre foi assim. Há uma forma de punição muito comum, a punição sexual. Oficiais fazem isso com os mais humilhados, os piturri, aqueles enviados para morrer no dia seguinte. Assim funciona no exército russo. Sempre foi assim, muito mais do que em qualquer outro exército. O que mostra que quanto mais você tenta proibir algo, mais isso diz sobre você. Isso é bem verdade na Rússia, se você entende qual é a deles de verdade. Vamos pegar um dos cantores russos mais famosos atualmente, Xamã, que é o canário desse Kremlin neofascista. Ele foi, assim como Philip Kirkorov, aceito pelo Kremlin, embora seja obviamente uma pessoa gay enrustida, totalmente tranquilo. Ele tenta tanto esconder isso, mas todos sabem que é verdade. Só sobrevive indo totalmente para o lado oposto. Ele está cantando essas músicas do Kremlin neofascistas, de ideais neorrussos, como Yarushki, Eu Sou Russo. Isso é como uma música neopatriótica, é totalmente falso. Quase como se o Chuck E. Cheese rugisse. E só para te mostrar como ele é como o astro pop do Kremlin tentando conquistar os jovens com a ideia da neo-Rússia. O cantor russo pró-guerra Xamã balança sua guitarra de forma estranha durante um solo. Tipo, é isso que esse cara é. Certo, ok. Esse é um exemplo do que esse cara representa. Você pode ver aqui, Xamã está mostrando como o Lago Baikal é limpo. Realmente o Lago Baikal é muito bonito, né? Uma área muito tradicionalista e o povo russo que vive lá realmente tem tradições e uma cultura diferente da cultura russa que não existe. Então o Xamã vai até lá para mostrar como esse lago é limpo e decide lamber a água. Esse é o cantor de propaganda do Kremlin, feito para levar o público jovem russo a abraçar o ideal neofascista russo. Vou mostrar o que os moradores do Lago Baikal acharam disso. Eles não gostaram e queimaram o boneco dele na hora. O que mostra, antes de tudo, vamos colocar as cartas na mesa. Xamã é gay. Tudo bem, ele realmente odeia essa parte dele mesmo e é enrustido porque está na Rússia, então ele precisa sobreviver de alguma forma. Ele também é cantor. Então ele passa a cantar músicas claramente neofascistas. O Kremlin o contrata e agora ele é basicamente o cantor ideal do novo Império Russo do Kremlin, praticamente um propagandista musical. Essa é a forma dele sobreviver. Mas o povo russo não acredita nisso. Talvez alguns jovens, mas pessoas de lugares como Kaliningrado não acreditam, pois a homofobia é cultural e presente em toda a Rússia. Então eles queimam o boneco dele aqui. Só para ilustrar o que ocorre no exército russo. Esses também são conscritos. Sei que isso ocorre em todos os exércitos, com porcentagens semelhantes. Mas na Rússia, por algum motivo, as punições sexuais no exército russo, por algum motivo, são absurdamente frequentes. Elas são normalizadas. Elas estão presentes em quase todas as unidades. Os oficiais fazem isso. É como a maior forma de punição e humilhação para outro homem. Então eles fazem isso. Acho que os homens russos geralmente são humilhados quando crescem. É o castigo favorito deles quando precisam escolher, sabe, entre bater, tirar dinheiro ou qualquer outra coisa. Eles escolhem isso. Isso diz algo sobre sua infância e sua personalidade, o tipo de dor que você escolhe infligir a outra pessoa. Eles escolheram. No exército russo, oficiais costumam optar por castigo sexual. É assim que funciona. Vamos falar do Xamã por um momento. Novamente, como eu disse, a única opção dele é ser esse personagem que o Kremlin está vendendo, esse patriota russo neofascista. Na verdade, ele é apenas um cantor gay que ama moda e canta bem. As letras são horríveis, mas ele canta bem. Ele organizou esse casamento falso, puro evento de propaganda russa. O xamã nazista russo, que se autodenomina Ruska, se casou inexplicavelmente usando roupas da Saint Laurent importadas ilegalmente para a Rússia. E não é só isso. Ele fingiu se casar com a presidente da Liga pela Internet Segura, Ekaterina Mizulina, que também usava uma jaqueta da mesma marca, Saint Laurent. E eles se casaram em Donetsk ocupada. Então é como uma encenação de propaganda russa, onde o nosso cantor patriota neofascista do Kremlin, Xamã, está se casando com essa mulher em Donetsk. É tudo um casamento falso. Homem e mulher, valores tradicionalistas.
Embora esse homem seja gay e essa mulher realmente tenha outros namorados, e eles fazem essa cerimônia usando roupas ocidentais da Saint Laurent contrabandeadas para a Rússia. Vamos olhar as etiquetas de preço por um momento. 150 mil rublos e 167. Então sim, essa jaqueta aqui custa mais do que os aposentados russos recebem em 20 anos de aposentadoria antes de morrerem. Custa mais do que algumas pessoas da Iacútia ganham durante toda a vida de trabalho. Algumas pessoas na Iacútia têm uma vaca. Essa vaca foi levada e abatida porque é isso que fazem na Sibéria, com as vacas siberianas agora, supostamente por causa da raiva, certo? Essa jaqueta custa mais do que a vaca, custa mais do que toda a fazenda deles, essa única jaqueta. E ela foi contrabandeada ilegalmente para a Rússia porque Saint Laurent é proibido na Rússia. Não podia ser comprada oficialmente. Então contrabandearam roupas ocidentais, fingiram ser um casal tradicionalista, foram a territórios ocupados, realizaram um casamento falso e venderam isso ao público russo. E essa é a esposa. Aliás, isso se relaciona com as restrições da internet. Ela é a presidente da Liga pela Internet Segura na Rússia. Então essa é a esposa falsa de Xamã. Dá uma olhada. Olá pessoal, tenham um ótimo dia. Por algum motivo, os inscritos perderam contato comigo, e por aí vai. E então ela chegou ao ponto de pensar, não adianta mais fazer postagens porque nada abre para mim. Porque Putin basicamente bloqueou a internet livre do Ocidente na Rússia. Os russos realmente adoram a internet livre do Ocidente. Eles adoram usar todos os aplicativos e sites que vocês têm. Os russos adoram as redes sociais do Ocidente. Por isso Putin bloqueou, pois não consegue controlar dezenas de milhões de russos nelas. Então é isso, essa é a nova esposa do Xamã reclamando das políticas do Putin. Esse é o presidente dela que ela supostamente apoia. E agora ela ainda tem a ousadia de dizer que não gosta dessas restrições. Ela menciona que só o Pinterest abre. Por que você está usando o Pinterest? É um site lixo ocidental. Quero dizer, na Rússia, é isso que eles divulgam. Tá bom, chega disso. Vamos para o terceiro grupo de pessoas na Rússia. São os aposentados. E eu vou começar com um certo vídeo de 2023 que parece uma sátira até você realmente entender o contexto. E aí vai explodir a sua cabeça. Dá uma olhada. É o seu fim, Biden, mas não importa. Poderia ser também Trump. Apenas leia como o fim dos Estados Unidos. Quantas vezes você se arrependeu daquela conversa com Putin em 2011? Hoje, os países do BRICS estão organizando uma nova moeda lastreada em ouro. Esse é o fim do monopólio do dólar, tudo bem. Vamos passar por isso passo a passo. Mas os países do BRICS estão tentando tirar o dólar do posto de rei do cenário mundial, sabe? Então vamos ver, nova moeda do BRICS lastreada em ouro. Primeiro de tudo, isso nunca vai acontecer. Mas tipo, que ouro? Porque a Rússia, pela primeira vez este ano, vendeu a maior quantidade de ouro dos últimos 25 anos. O orçamento deles está quebrado. Tem um buraco negro no orçamento deles. Estamos falando de mais de 2 trilhões de rublos. É uma quantia insana. Então eles estão vendendo suas reservas de ouro do Estado. Então eu não entendo como eles querem criar uma moeda dos BRICS lastreada em ouro se eles estão vendendo esse ouro. Para lastrear uma moeda com ouro, é preciso ter muito desse ouro como a Rússia tem. Mas o orçamento deles está tão comprometido pela longa operação militar especial que agora vendem esse ouro. Cerca de 22 toneladas foram vendidas por eles no início de 26. Essa é a maior venda dos últimos 25 anos. Vamos continuar. Propomos uma cúpula histórica em Krasnodar. Sim, maravilhoso. Estados Unidos, seu monopólio acabou. Você é um resfriador de moedas. Propomos sediar a Bolsa de Valores em Krasnodar também. Vamos ver o que há de bom em Krasnodar, Rússia. Temos uma ótima infraestrutura e um ótimo clima. Temos de tudo em abundância. E o mais importante, o mar está perto. Krasnodar. Onde fica Krasnodar? Vamos olhar no Google Maps. Dá um zoom para fora. Ok, vemos que está bem perto do Mar Negro. 1 hora de carro, talvez 1 hora e meia, até as costas do Mar Negro. Mas a Ucrânia não atacou recentemente lugares como Novorossiysk e Tuapse? Sim, Tuapse fica bem aqui. Vamos ver no Google Maps. Pronto, consigo até encontrar os silos de petróleo aqui. Tudo isso pegou fogo por 2 semanas seguidas e ainda está queimando. Olha só, eles nos convidam pelo clima agradável. Você vai para Krasnodar pelo clima agradável e encontra exatamente isso.
clima ótimo e muito quente. Este é Tuapse. Silos de petróleo queimando por 2 semanas seguidas. 4,5% de toda a exportação russa de petróleo passa por Tuapse. É um depósito de petróleo, e é isso que os drones ucranianos estão fazendo. Não acho que Krasnodar seja um lugar agradável para se visitar. Vamos ver o que esses aposentados têm a dizer. Eles chamam esses aposentados, aliás, de batalhões de Putin, porque o índice de apoio dele entre os aposentados é o mais alto, sempre o mais alto. Jovens, nem tanto. Veteranos da Operação Militar Especial e membros da Ativa, definitivamente não. Eles não caem nessa porque estão na linha de frente. Os aposentados, dezenas de milhões deles na Rússia, são a base de apoio do Putin. Esses são os batalhões de Putin. Então, sim, isso não é sátira. É assim que essas pessoas extremamente doutrinadas, que foram manipuladas a vida inteira, veem o mundo. E os esquadrões do Putin vão te ajudar em tudo para promover a troca, de absolutamente todas as coisas positivas. As autoridades de Krasnodar vão escolher um ótimo local para esse prédio no centro da cidade. Krasnodar, beleza, cidade linda. Então, falando mais sobre os aposentados como um grupo humano, como um grupo na Rússia, o que é a aposentadoria russa? Você sabe como é na Inglaterra, Alemanha, Áustria e Estados Unidos e quanto vai receber do governo. Estou aqui para te contar. A média da aposentadoria russa em 2025 era de 20 mil a 24 mil rublos. Vamos considerar o valor mais alto. Embora a maioria dos aposentados russos receba o valor mais baixo. E até menos que isso, eles recebem cerca de 15 mil rublos. O valor mais alto é cerca de $250, que dá o quê? 230, 220 euros, que dá o quê? 180, 90 libras. Esses valores em várias moedas são a aposentadoria que você recebe por mês, e você deveria viver com isso. E ainda dizem que os preços são mais baratos na Rússia. São, mas os preços na Rússia, digamos, são de 3 a 4 vezes mais baratos do que na Europa. As aposentadorias são cerca de 10 vezes menores do que na Europa, então não é igual. Preços mais baixos não compensam aposentadorias menores. Os aposentados russos estão à beira da fome e sempre estiveram. Não têm nada e não têm nada a perder. Um dos grupos mais pobres da Rússia sempre foi o das pessoas que dedicaram suas vidas. 60 anos, por exemplo, no mercado de trabalho russo. Você trabalhou duro a vida inteira. Aí você se aposenta e agora basicamente vai passar fome até o fim da vida. Esse é o aposentado russo. De novo mostrando um vídeo que você pode achar que é sátira, mas não é. Essa é a realidade, aposentados franceses, porque na França as aposentadorias são realmente boas. Você pode basicamente curtir a vida pelo resto da velhice, se quiser. Na Rússia, você tem que procurar casca de batata. Você precisa procurar nesses lixeiros, pois com sua aposentadoria não vai conseguir comprar nada. Tem realmente que catar lixo, e já houve muitos vídeos sobre isso. Eu sempre assisto porque é uma situação tão absurda de aposentados brigando entre si, porque os dois chegaram ao mesmo lixeiro ao mesmo tempo. Alguém jogou fora algo que eles querem e agora estão brigando para ver quem pega no lixo. E eles têm cerca de 65, 70 anos, às vezes até mais. É a coisa mais estranha que você verá na vida. Só na Rússia. Esse é o verdadeiro poder de compra dos aposentados russos. Olhe para isso neste gráfico. Quantos quilos de manteiga um aposentado pode comprar com a aposentadoria média em seu país? Ou seja, com os preços locais. Na Rússia, são 20 quilos de manteiga. Na Finlândia, são 113. Quantos quilos de batata você sabe um aposentado pode comprar? Mesma coisa. Na Rússia, são 504 quilos de batata. Na Polônia, são 2.100. Então é isso. Na Rússia, você é relativamente pobre mesmo trabalhando a vida toda. Você dedica sua vida ao Estado, trabalha e paga impostos, certo? Aí você recebe sua aposentadoria. Parabéns. Pelos próximos 20 anos, você está quase sempre morrendo de fome. Bem-vindo à Rússia. É isso, amigos, um mergulho em 3 grupos na Rússia. Existem muitos outros, nem falei das mulheres, já que Putin descriminalizou a violência doméstica. Se homens agridem mulheres em casa na Rússia, ninguém pode fazer nada. Isso já dá um vídeo à parte e posso fazer isso para vocês, se quiserem. Avisem nos comentários qual vídeo devo fazer, tem muito sobre a Rússia que vai surpreender vocês. Até o meu próximo vídeo, meus amigos. Não se esqueçam de se inscrever e de voltar aqui. E tchau, tchau!